Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui rapidinho para gravar esse conteúdo, gravar esse vídeo. E esse vídeo hoje foi motivado a partir de um outro conteúdo, né? De um rapaz que eu acompanho nas redes. E ele falava, nesse vídeo que eu assisti, ele falava sobre família, né? A nossa relação com os nossos antepassados, né? Pais, avós, bisavós e por aí vai. Em relação à prosperidade. E aí pega a palavra prosperidade e expanda isso, né? Não pense prosperidade só no quesito dinheiro. Quando eu comecei nessa minha busca, né, por autoconhecimento, essa busca espiritual, eu confesso que eu comecei por esse quesito, esse ponto familiar. Eu comecei buscando saber mais, né, sobre a minha história, buscando saber mais sobre os meus mais velhos, mais antigos, né, mamãe, papai, vovô, vovó, bisavô, tataravó. Consumir o máximo de conteúdo possível, né, das pessoas que tinham notícias sobre essas pessoas que não estão mais aqui entre nós, né? Porque eu sabia que essas pessoas, embora elas não estivessem mais aqui, né? Os meus bisavós, tataravós, tetravós, essas pessoas continuavam influenciando na minha vida. Por quê? Porque nós, e aí eu falo no quesito ser, nós somos constituídos por essas duas polaridades, né? Por essas duas esferas. Que é quando eu falo aqui masculino, não me falo só homem, não, é a energia, tá, gente? Nós somos constituídos por essas duas esferas de energia, né? Por essas duas polaridades, masculino e feminino. E eu precisava harmonizar isso dentro de mim, porque às vezes se desequilibra, né? Fica desbalanceado. E fica desbalanceado muitas vezes porque, primeiro, a gente não consegue reconhecer, a gente vive reclamando, se maldizendo por tudo que essas pessoas fizeram lá atrás. A gente só enxerga coisas ruins nessas pessoas, naquilo que elas fizeram. E tem a questão da relação mesmo, né? Aí relação pessoal. Então eu precisei começar por esse quesito porque eu achava não, eu via que aquilo era um gargalo muito forte na minha vida e eu sabia que eu precisava começar por ele, eu sentia. E eu vou te dizer, quando eu consegui verdadeiramente harmonizar isso dentro de mim, né, a imagem que eu tinha dessas pessoas, né, mais antigas, que estavam vivas, as que estavam vivas e as que já não estavam vivas, mas que influenciavam na minha jornada. Quando eu consegui harmonizar, me reconciliar e ressignificar aquilo que eu pensava, desconstruindo a imagem negativa, porque assim, a gente, se não prestar atenção, a gente fica treinado para só falar mal dessas pessoas. A gente não consegue enxergar as capacidades que elas nos permitiram desenvolver, os dons de talento, elas não conseguem, muitas vezes, olhar para o que foi de bom que essas pessoas trouxeram. Então, algumas pessoas, elas ficam viciadas, né, por conta dessa repetição de só quando pensa no pai, quando pensa no avô, pensa nas crenças. Pensa nas crenças que essas pessoas negaram. Ah, eu faço isso porque meu pai, porque minha mãe, ela legou essa crença para mim, eu tenho essa crença em relação a dinheiro, eu tenho essa crença em relação a casa, a família, a trabalho, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha avó, porque meu avô era assim, assado. Eu precisei desconstruir isso e eu me escondia atrás dessa desculpa, né? Quando eu fazia algo de errado, quando eu fazia algo que não era legal. E eu me escondia atrás dessa coisa. Não, porque era a crença do meu pai, era a crença de minha mãe, eu aprendi com eles. Eu parei de fazer isso. E quando eu parei de fazer isso, né? Através desse mergulho, precisei mergulhar fundo, porque não é fácil, né? Porque requer amor, requer compaixão, requer afeto, acima de tudo. Então, por isso que eu digo que não é fácil, porque muitas vezes a gente não está muito familiarizado com essas coisas, né? Afeto, amor, compaixão. E quando eu consegui harmonizar isso dentro de mim e adquirir autorresponsabilidade, ser protagonista da minha vida mesmo, eu prosperei em todos os sentidos da palavra prosperidade. Eu não falo que isso é dinheiro. Dinheiro, sim, óbvio, óbvio, mas prosperei no que tange a profissão, bons relacionamentos, saúde. E eu vi que eu comecei pelo local certo, família. Porque eu não sei se vocês pensam assim, né?
né? A relação com o pai e a relação com a mãe, né? Que essa que é a nossa principal, né? Tem as dos avós, bisas e etc. Mas a relação com o pai e a relação com a mãe, quando ela é conflituosa, a gente na vida, a gente toma um pouco de pancada. Na vida a gente vai tomando muitos empurrões, muitas porradas, vai tropeçando bastante. Quando essa relação com os pais, com essas figuras, papai e mamãe, ela é intrucada, ela não é, como eu disse, pacificada, harmonizada, ressignificada, porque essas pessoas, elas estão vivas e elas conseguiram, elas deram o que elas puderam dar, né? No momento que elas estavam lá nos educando. Assim foram os pais delas, os avós delas, os bisavós delas. Então, no momento que a gente não consegue olhar para isso com afeto, com compaixão, a gente não consegue se beneficiar das coisas boas que essas pessoas nos legaram. Porque sim, elas nos legaram coisas boas. Quando a gente só consegue olhar para as coisas ruins que a gente acredita que elas nos legaram, a gente não consegue ser beneficiada pelas coisas boas. E sim, essas pessoas nos legaram coisas muito boas. Agora, o grande problema é que a gente ficou viciado em olhar só para as coisas ruins, né? As mazelas, os problemas. Então, eduque o seu olhar para lembrar dos seus antepassados, seus pais, avós, bisavós. Eduque o seu olhar para lembrar das coisas boas. Eduque o seu olhar para lembrar do tanto de coisa que eles possibilitaram, do tanto de virtudes, do tanto de ensinamentos que essas pessoas te legou e você não está conseguindo enxergar. Porque quando você se pacificar, e aí eu tô falando aqui nesse vídeo curto de story, né, ou feed, que não dá pra muitas vezes se debruçar, porque é um assunto às vezes muito complexo, eu não sei a relação que você tem aí com seu pai, com sua mãe e os demais, mas eu vou falar aqui a partir do meu olhar, tá? A minha fala é inclusive enviesada. Mas quando você se pacificar com esse aspecto da vida, né, relação familiar, você vai ver que a sua vida vai dar um giro de 360 graus em todos os sentidos. Vai por mim, faz isso, tenta.